Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Garofalo, professor de matemática, e nós vamos trabalhar com questões do Enem com o assunto funções. Então vamos lá para o primeiro exercício. Na seleção para as vagas deste anúncio, feita por telefone ou correio eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. E aí tem aqui um anúncio, mas nós vamos ver esse anúncio mais adiante. Deveriam calcular seu salário no primeiro mês se vendessem 500 metros de tecido com largura de 1,40 m. E no segundo mês se vendessem o dobro. Foram bem-sucedidos os jovens que responderam respectivamente, e aí vem as alternativas. Bem, vamos pegar as informações importantes desse exercício. Primeiro é no anúncio. Ali fala, né, vendedores jovens, fábricas de lonas, vendas atacadas, então, o número de vagas, a idade, né, que pode ser sem experiência, mas para o nosso exercício aqui o importante é essa informação, olha, salário de R$300 fixo, mais comissão de 50 centavos por metro quadrado vendido. E adiante vem o contato e o e-mail da loja. Mas importante é essas informações aí, que é o fixo de R$300 mais 50 centavos por metro quadrado vendido. Primeiro, a gente tem que obter o salário do primeiro mês, que ele considerou que ele vendesse, aí, no caso, 500 metros de tecido, e o tecido tem a largura de 1,40 m. E no segundo mês, ele teria que vender o dobro que vendeu no primeiro mês. Note que essa situação, nós vamos estar trabalhando com uma função afim, que tem esse formato, y é igual a x mais b. Por que função afim? Porque nós temos uma situação ali que ela é proporcional. Por exemplo, se você vende 1 metro, vamos pensar só na parte da comissão. Se ele vende 1 metro desse tecido, né, 1 metro quadrado, no caso a área, né, 1 metro quadrado desse tecido, ele vai ganhar 50 centavos. Se ele dobrar a quantidade e vender 2 metros quadrados, ele vai ganhar R$1. Tá vendo? Esses valores são proporcionais. Dobrou a quantidade da área, dobrou a quantidade do ganho. Se ele, por exemplo, aumentar 10 vezes a área, de 1 passar a vender 10 metros quadrados, em vez de ele ganhar 50 centavos, ele vai ganhar 10 vezes mais, ou seja, R$5. Então, isso é um comportamento de uma função afim. Tá? A função afim, nós temos aí y, que é a variável, é igual a x, o x também é variável, mais b. Só que esse ax, que é um produto, ele é uma parte variável. Por quê? Porque o x ele é uma variável, como ele está mudando, ele pode mudar de valor, o produto também vai mudar. Então, aquele ax, ele é uma parte variável. Mas o b, que é a parte fixa. Né? Então, com essa ideia aí, a gente já pode saber direitinho ali alguns valores dessa fórmula. O y, no caso, está representando o salário do mês em reais. O x está representando a quantidade que tem sido vendido em metros quadrados. Substituindo as informações que nós temos, né, nessa função, a gente tem que y é igual a 0,50, né, no caso, que é a mesma coisa que 0,5, que é a comissão que ele ganha por metro quadrado. Então, é 0,50 vezes o metro quadrado, que é o x, eu já comentei, ó, quantidade de tecido vendido em metro quadrado. Mais 300, que é a parte fixa, que é o que ele vai ganhar fixo. Então, nós já temos já a função. Então, para calcular o salário do primeiro mês, nós vamos usar aquela função. É necessário saber a quantidade de tecido vendido em metro quadrado. Bem, observação, o tecido ele é vendido no formato retangular. Então, ele possui comprimento e ele possui a largura. Aí, coloquei um desenho aqui para mostrar para vocês que ele vai ter um comprimento de 500 metros e uma largura de 1,40 m. E para a gente calcular
essa área, a área do retângulo, a gente calcula multiplicando o comprimento vezes largura. Então, 1,40, né, largura vezes o comprimento, tanto faz a ordem. E multiplicando isso, nós temos 700 metros quadrados. Observe também que é metro vezes metro, aí vai dar metro quadrado. Então, a área é de 700 metros quadrados. Substituindo agora na função, para calcular o salário, então 0,50 vezes 700 mais 300. Primeiro o produto, fazendo o produto vai dar 350, 350 mais 300, nós temos aí 650, que é o salário do primeiro mês. Vamos agora obter o salário do segundo mês. Lembrando que para o segundo mês, ele tem que vender o dobro do que vendeu no primeiro mês. Então quer dizer que então eu já posso obter a resposta direta. Se ele vai vender o dobro, ele vai ganhar o dobro. Se ele ganhou 650, ele vai ganhar o dobro disso, que é 1.300. Não, não é isso. Tá? Nós estamos falando de uma função afim, que ela não é uma função linear. Tá? Então, a variação dos valores, eles são proporcionais, mas os valores eles não são proporcionais. Se você dobrar a venda, não quer dizer que você vai ganhar um salário dobrado, não. Tá? Então, por que isso acontece? Porque a parte fixa, que é o fixo que ele ganha lá de R$300, né? Ela é diferente de zero. Se fosse igual a zero, aí poderia falar que se dobrar a venda, vai dobrar o salário. Mas isso não ocorre. Então, a venda do primeiro mês, ele vendeu 700 metros quadrados, então no segundo mês vai ser o dobro. 2 vezes 700 vai dar 1.400 metros quadrados. Substituindo de novo na função, aí nós temos 0,50 vezes 1.400, que a gente multiplica aqui, vai dar 700. 700 mais o 300 que já estava na fórmula, nós temos aí y igual a 1.000. Então, o salário do segundo mês é de R$1.000. Então, a resposta correta dessa questão é a letra C, R$650 e R$1.000. Quem pensou lá que dobra o salário do segundo mês, aí, ó, e errar e marcar a letra D. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Vamos lá para o exercício 2. O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil em gigawatt-hora, em 4 setores de consumo no período de 1975 a 2005. Aí nós temos aí um gráfico, na horizontal aqui, no caso está representando um ano, na vertical é o consumo de eletricidade em gigawatt-hora. E aí nós temos aí regiões que é residencial, comercial, industrial e outros. E aí eles estão acumulando, né, o somatório desse consumo. Observe-se que de 1975 a 2005 houve aumento quase linear do consumo de energia elétrica. Se essa mesma tendência se mantiver até 2035, o setor energético brasileiro deverá preparar-se para suprir uma demanda total aproximada de... Ele falou que houve um aumento quase linear, então ele está considerando que ele é linear, tá? Para a gente poder fazer essa estimativa. Ele quer uma estimativa para 2035. E aí tem as alternativas. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos verificar lá no gráfico. Onde que ela é quase linear? Porque eu estou vendo ela fazendo, né, umas voltinhas aqui, desce, cresce, fica contínuo, depois cresce de uma outra forma diferente. Como é que seria quase linear? Seria essa linha aí, ó, que está apresentada de vermelho. Né? Ela está quase desse formato, mas nós vamos considerar esse formato aí para a gente poder fazer a nossa estimativa. Nós temos aí também 2 pontos importantes, que é esse ponto que é o inicial, vamos colocar assim, o inicial dessa reta, e tem um outro ponto aqui que eu estou considerando como final, né? Nesse segmento aí de reta. Esse primeiro ponto tem as coordenadas 1975, que é o ano, e o consumo de eletricidade, que é 70 gigawatt-hora. Já o segundo ponto, o ano é de 2005 e o consumo de 375 gigawatt-hora. Então, nós vamos utilizar esses 2 pontos aí. Então, considerando o crescimento linear, a função que representa a reta no gráfico é uma função afim, cuja forma é
Por que é uma função afim? Porque o desenho lá é uma reta, nós fizemos uma reta, então é um crescimento linear. Se é uma reta, a gente vai trabalhar com função afim. Então, os dois pontos que pertencem àquele gráfico lá, ele também pertence a essa função. Então, nós vamos substituir na função. Então, substituindo o primeiro ponto, que era 1975, 70, então no lugar do x e no lugar do y. Então, y 70 é igual a vezes o x, que é 1975, mais b, resolvendo o produto ali, nós temos 70 igual a 1975a mais b. Então, vamos guardar essa equação aí para a gente. O segundo ponto, 2005 no lugar do x, 375 no lugar do y. Multiplicando a vezes 2005, nós temos 2005a. Então, 375 é igual a 2005a mais b. Então, nós temos duas equações que nós temos que descobrir o valor de a e b para achar essa fórmula específica para essa situação. Então, nós vamos utilizar aí um sistema de equações. Então temos duas equações, nós vamos resolver esse sistema de equações. Eu vou usar o método de adição. Se você não lembra como resolver um sistema de equações, você tem que procurar saber. Isso aí que é uma ferramenta, né, importante na matemática. Então, tem lá os métodos de a média de adição, o método de substituição, o método de comparação. Os mais usuais é substituição, né? Substituição e adição. Eu vou usar o método de adição. Lembrando que a adição a gente vai somar as duas equações de uma forma que uma das incógnitas tem que desaparecer. Só que aqui não vai desaparecer. Então, primeiro eu vou fazer uma multiplicação por menos 1 na equação de cima, poderia ser na de baixo. Então, multiplicou tudo por menos 1, trocou o sinal de todo mundo. E agora eu vou somar as duas equações. Somando as duas equações, aqui 1975a menos mais 2005a, vai sobrar 30a. Menos b mais b cancelou. Menos 70 mais 375 vai dar 305. Então, nós temos aí 30a igual a 305. 30 está multiplicando, passa para lá dividindo. 305 dividido por 30, nós não vamos dividir, porque esse número aqui, ele vai, na hora de dividir, vai dar uma dízima periódica, tá? Porque 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Dividir por 10 aqui é como se a vírgula andasse na casa, mas depois de dividir por 3, esse número de cima não divide por 3. Né? A soma dos logaritmos, 3 mais 5 dá 8, então ele não é divisível por 3, então ele vai dar uma dízima. Vamos deixar em forma de fração, só simplificando ela, para ficar mais fácil de manusear depois. Então, simplifica por 5, eu tenho 61 sextos. Então, o meu A é 61 sextos. Agora, eu vou substituir esse valor de A em qualquer uma das equações. Eu vou escolher a segunda, por exemplo. Então, 2005 vezes 61 sextos mais B é igual a 375. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei a equação toda por 6 para eliminar o denominador. Lembrando que nós temos um produto aqui, é uma coisa só. Então, quando multiplica por 6 aqui, eu vou cortar com esse, mas continua 2005 vezes 61. 6 vezes B mais 6B e 6 vezes 375 vai dar 2.250. Multiplicando aqui, nós temos 122.305, né, que é 2005 vezes 61, dá esse valor, mais 6B é igual a 2.250. Passa o 122.305 para lá, vai ficar negativo. Então, 6B é igual a 2.250 menos 122.305. Efetuando essa subtração, 6B é igual a menos 120.055. O 6 está multiplicando, passa para lá dividindo. Nós não vamos dividir também, porque o 6 ele é um produto de dois números primos, que é o 2 e o 3. O número de cima não divide por 2, né? Porque ele é ímpar, e ele também não divide por 3. E toda vez que o número não divide por 3, você vai dividir e vai dar uma dízima. Então, nesse caso aqui, vamos deixar em forma de fração também. Então, nós já encontramos a equação da reta. O y é igual a 61 sextos de x menos 120.055 sextos. E aí nós temos a fórmulazinha que nós podemos agora fazer estimativa. Vamos colocar o 2035 no lugar do x. Aí eu vou fazer a mesma coisa, multiplicar todo mundo por 6. Então, 6y é igual, mantém o produto, menos mantém o de cima.
faz o produto. Então, 6y é igual a 124.135 menos 120.055. Subtraindo ali, nós temos 4.080. O 6 passa para lá dividindo. 4.080 dividido por 6 vai dar 680. Que é a resposta aí, letra C, 680 gigawatt-hora. Eu fiz dessa forma, essa questão. Nós temos uma maneira muito mais fácil, mas eu optei primeiro em mostrar para vocês esse formato, porque cada aluno pode escolher uma forma de resolver, né? Essa questão aqui, né, a gente trabalhou com números números racionais, então os cálculos ficam, e números grandes também, né? Então os cálculos são mais complexos, mas o aluno que tem que definir qual que é a estratégia. Então eu coloquei dessa forma para mostrar para vocês lá na frente que tem uma estratégia muito mais prática e mais rápida quando você vai trabalhar isso no Enem. Então, primeiro vamos falar umas observações aqui. A função afim, o A, né, que da fórmula é o coeficiente angular, o B é o coeficiente linear, o ponto de interseção da reta com o eixo Y possui abscissa nula, ou seja, quando a reta encosta no eixo Y, aquele ponto ele vai ter a abscissa valendo 0 e a ordenada vai ser o mesmo valor do coeficiente linear, que é o B. Então, quando o x é 0, o y vai ser igual a b. Outra coisa também é que a variação de x sempre será proporcional à variação de y. Se o x ele dobra, se a variação, estou falando assim, a variação do x, no caso, a variação dobra, a variação do y também vai dobrar. E o coeficiente angular também pode ser obtido através dessas variações, que é a razão da variação de y pela variação de x. Esse delta aí é a variação. Então, A é igual a variação de y pela variação de x. Uma outra forma também para esse exercício que poderia... Ali algumas dicas, né? Agora eu vou falar sobre a questão lá que eu falei com vocês de uma maneira mais prática. Poderia usar aquele método que eu fiz, né? Encontrando a equação, mas nós poderíamos, em vez de usar 1975, poderia atribuir que esse ano aqui seria o ano inicial, então o x seria 0, né? Então a coordenada, o ponto cartesiano poderia ser 0,70, o par ordenado, né? E no outro, como 1975 passou para 2005, passou 30 anos, então de 0 aqui vai passar para 30. Então a gente poderia usar 30 e 375. Essa é uma dica, né, que poderia usar. Agora, olha só essa forma aqui que é muito mais fácil. Quando o ano era 1975 para 2005, aumentou 30 anos. Aí o consumo de eletricidade aumentou 305. De 2005 para 2035 também aumentou 30 anos, né? Então, aqui também tem que aumentar 305. Aí fazendo essa soma, 375 mais 305, nós temos 680, que foi a resposta correta que nós vimos nesse exercício. Um exercício 3, nós vamos usar essa estratégia que eu expliquei agora. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, nós temos aqui o desenho mostrando a altura. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. O número de bolas, então nós temos aqui 5, e o nível da água, que é 6,35 centímetros. Quando passa para 10 bolas, aumenta aqui o nível da água, e assim vai. Qual a expressão algébrica permite calcular o nível da água, y, em função do número de bolas x? E aí nós temos as alternativas. Então, a primeira coisa, vamos obter o coeficiente angular. Os valores de x aumentam de 5 em 5, que é a variação. Os valores de y aumentam de 0,35 a 0,35. Então, usando aquela formulazinha da variação, o coeficiente angular é igual a 0,35 dividido por 5, que vai dar 0,07. Agora, vamos encontrar o coeficiente linear. Observe que aqui está diminuindo 5, aqui diminui 0,35. Diminui 5 de novo, diminui 0,35. Se diminuir 5 mais uma vez, vai chegar no 0. Se diminuir aqui 0,35, vai dar 6. Quando o x é 0, o y é o valor do b, que é 6. Então, a fórmula é 0,7x mais 6.
Então, resposta final, letra E, y igual a 0,7x mais 6. Até a próxima aula. Muito obrigado.